Olá, eu sou Luciane Magalhães. Estou aqui novamente com você nesse quarto vídeo da série de vídeos Cura das Emoções em Cristo. Então, como nós falamos já nas duas primeiras vídeos, falamos sobre reenquadrar os nossos pensamentos, mudar a nossa mente, mudar as nossas atitudes e conhecer um pouquinho mais de si mesmo, onde você foi fazendo um exercício, eu espero que você tenha feito isso, porque esse exercício de escrever sobre si, das suas lembranças, das suas memórias, ou seja, fazer memória do seu passado, vai fazer com que você possa se autoconhecer. E esse autoconhecimento é muito importante para curar as nossas emoções. E nesse vídeo, falando no quarto vídeo, no terceiro capítulo do livro Cura das Emoções, deixa eu pegar o livrinho aqui, que é esse livrinho, né, Cura das Emoções em Cristo, do Padre Alberto Tambarini. No terceiro capítulo, ele nos fala o seguinte: enfrentar as nossas rejeições, ou seja, enfrentando a nossa rejeição, o sentimento de rejeição. E o que é sentimento de rejeição? É de não se sentir amado. E quando é que a gente pode perceber se eu tenho esse sentimento dentro de mim, se eu me sinto rejeitada em algum ponto? Alguns comportamentos são próprios de algumas das pessoas desse sentimento, de quando eu tenho presente um sentimento de rejeição. Às vezes eu tenho uma característica de isolamento, me sinto muito sozinho, procuro ficar às vezes isolado das pessoas, acredito que as pessoas não vão me aceitar, não me aceitam do jeito que eu sou, sabe, ficam preocupadas com o julgamento, muito preocupadas com o julgamento do outro em relação a você mesmo, ou seja, não faço isso, deixo de fazer isso ou aquilo por conta do que os outros vão pensar de mim, estão com medo de não ser aceito. Às vezes também um sentimento de inutilidade, ou seja, de insegurança, de não ser útil, de não ser capaz de fazer as coisas, acreditar que os outros são capazes e você não. Então isso também está ligado a um sentimento de rejeição. Insegurança muito grande, dificuldade na tomada de decisões, de dar passos. Então eu não dou passos preocupado porque a sensação é de que eu não serei capaz de conseguir sozinho, um sentimento de se sentir sozinho por muito tempo. Isso tudo faz parte desse sentimento de rejeição. E como nós podemos fazer então para enfrentar isso? É preciso nós olharmos para nós mesmos nas situações que nos acontecem. Por exemplo, quando você perceber que esse sentimento brotou em você, faça uma pergunta: quando é que essa emoção me veio pela primeira vez? Essa pergunta vai fazer com que o nosso sistema nervoso, ou seja, o nosso consciente ou inconsciente, vai disparar uma pesquisa, como se fosse uma busca no Google, né? Um arquivo que vai buscar a resposta para essa pergunta. Quando é que eu me senti assim sozinho? Quando é que eu me senti pela primeira vez? Qual é essa emoção que eu estou sentindo agora? Isso vai fazer com que você possa vir à tona algumas lembranças. E essas lembranças, o que fazer então com essas lembranças que vão chegando, que vão brotando na sua mente? Às vezes é interessante quando nós vamos fazendo esse processo de busca interna, de nos perguntarmos por esses sentimentos, porque assim, o sentimento de rejeição não me deixa me sentir tranquilo, não me deixa me sentir em paz. Eu posso às vezes estar no meio de pessoas e me sentir sozinho. Acreditar, sabe assim, aquele momento em que você acredita que todo mundo está falando e todo mundo tem uma importância no grupo, mas aquilo que você fala não é tão importante, as perguntas que você faz, as pessoas não prestam muita atenção. Então essa característica é por quê? Porque internamente nós temos um sentimento de rejeição quando essas questões nos aparecem. E todas as vezes que a minha autoestima ela baixa, o sentimento de rejeição tende a crescer. Perceba a sua autoestima, como é que está a sua autoestima? Eu já fiz alguns vídeos anteriores falando da autoestima e é muito interessante. Se a tua autoestima ela não está num nível elevado, o teu sentimento de rejeição a tendência é aumentar. E esse sentimento de rejeição, quanto mais ele aparece em nós, há uma depressão, há um sentimento de interno, de se retrair, de se fechar, de tristeza. E aí podem surgir várias doenças emocionais, várias doenças físicas, inclusive a depressão, por conta desse sentimento de rejeição, de se sentir sozinho, isolado. E as coisas vão complicando muito mais. Então, como fazer então para poder nós nos curarmos disso? Nos curarmos interiormente desse sentimento de rejeição? Primeiramente é você tomar nota. Fazer um caderno no seu caderninho, que você já tem tomado nota, eu espero,
Se não adianta você só ouvir os vídeos, ver esses vídeos, ouvi-los e não fazer os exercícios. Talvez você não vai ter muito sucesso nessa caminhada desse processo de busca de cura interior. Então é preciso você anotar momentos em que você se sentiu sozinho na infância, quando você se recorda, às vezes na escola. Gente, a escola é um lugar, o primeiro contato com a escola é um lugar onde nós nos sentimos muito rejeitados. Porque às vezes, principalmente a criança, quando muda muito de escola, isso grande probabilidade de levar para a vida adulta esse sentimento de não se sentir aceito no meio. Porque a hora que a criança chega numa escola nova, já tem os grupinhos formados. E o nosso desejo é participar de uma comunidade, participar de um grupo. Isso é nato do ser humano. E esse processo, muitas vezes, as crianças que já estão formadas nesses grupinhos, rejeitam os novos que estão chegando. Então, assim, procure lembrar se você foi uma criança que mudou muito de escola, ou quando você começou a frequentar a escola, como é que você se sentia. Comece a escrever sobre isso, nas brincadeiras, como eram as suas brincadeiras, até mesmo dentro de casa. Se você tem mais irmãos, geralmente, se você não é o irmão caçula, mas é o mais velho ou do meio, tem um sentimento de rejeição quando nasce o outro irmão. E comece a escrever sobre isso, comece a anotar um pouquinho sobre isso. No momento, às vezes, que você estiver anotando, pode surgir emoções, podem surgir reações físicas, vontade de chorar, tristeza. Não rejeite esse sentimento, acolha esse sentimento, se permita sentir-se triste naquele momento. Aí, o que fazer depois de você fazer essa anotação, as anotações? É você imaginar como se você pudesse voltar naquela cena. Isso tudo uma imaginação mesmo. A gente costuma dizer uma imaginação criativa. Imaginar você voltando naquela cena na infância, com um adulto, você adulto, voltando naquela cena, no momento em que você estava passando por aquele processo com a criança, e você acompanhando a sua criança interior naquele processo e ajudando-a com os recursos que você tem hoje. Uma situação para ficar mais clara. Tinha uma cena que eu me recordo bem quando eu comecei a fazer esse livrinho. Então foi um processo de muita cura para mim, em mim, né, interna. Então teve uma lembrança que eu me lembrava que eu ia para a escola e eu sempre me sentia muito sozinha na escola, principalmente na hora do recreio, quando as crianças se reuniam para lanchar e eu não levava lanche para a escola. E eu precisava às vezes comer o lanche da escola para não ficar com fome, porque meus pais não tinham condições de dar o dinheiro para a gente levar para a escola, ou um lanche, comprar um lanche diferente para a gente estar levando, né? E aí eu me recordo muito bem que tinha uma menina que ela comia muito bolo de chocolate e às vezes ela me dava um pedaço. E quando eu estava fazendo esse livrinho, então qual foi o recurso para poder me curar nesse processo? Então, primeiramente, a oração. Você convide Jesus para estar com você nesse momento. E eu me lembrava desse processo, eu indo na escola adulta e segurando na minha mão. Eu me imaginava assim. E eu dizia assim para mim mesma, lá criança, né? Que ia ficar tudo bem. Que hoje, na vida adulta, eu tenho condições de, inclusive, de dar lanches para os meus filhos, de comprar lanches, mas que ia passar. Que aquela dor que eu estava sentindo no momento de criança ia passar, que era apenas um momento. E que não era por isso que eu era menos amada do que as outras crianças. E esse processo de fazer isso, imaginando essa cena acontecendo, foi ajudando muito a curar o meu coração internamente. E agora, interessante que quando a gente vai fazer cursos de programação neurolinguística do coach, é uma técnica de volta, de mudança na história pessoal. E que eu fiz baseada nesse livrinho, de voltar ao nosso passado, pensar nessas questões, você levando os recursos de hoje para as questões do passado. Então tenta fazer isso. Se você tiver alguma dificuldade, faça um comentário nesse vídeo, me chame no inbox ou me mande uma mensagem, alguma coisa no celular. Meu celular tem no meu Face. Mas para que você possa, se você tiver dúvida, para que eu possa te ajudar um pouquinho mais. Mas eu acredito que você vai ser capaz, muito capaz de fazer isso. E um outro detalhe, nesse momento, nessa semana, procure fazer um salmo. Ou seja, se você tem esse costume de ler salmos
independente da sua crença, da sua religião, o Salmo 138 em algumas Bíblias, dependendo da tradução, ou o 139, que fala da onisciência divina, que é Senhor, eu sei que tu me sondas, inclusive tem uma música muito linda. E está pedindo que naquele momento que você estiver rezando em cima, orando com esse salmo, pedindo que Deus possa ir curando o seu coração de todo sentimento de rejeição. Eu tenho certeza absoluta que você vai se sentir muito melhor. Vai ser uma pessoa muito mais feliz. Então, fica a dica dessa semana, enfrentar os nossos complexos de rejeição, aumentando a nossa autoestima também. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, deixe aqui seu comentário. Eu quero dizer para você que você tem jeito, que você pode sim ser muito melhor, que Deus pode nos curar, que através de todas as coisas criadas no mundo, Deus foi o Criador maior. Nós só apenas reinventamos as coisas. Deus é que nos dá a inteligência, Deus que nos dá a graça de podermos ajudar o outro. Então, nessa semana, estão os exercícios e além dos exercícios de você fazer esse salmo. Eu tenho certeza que você vai ser muito melhor a partir da semana que vem. Confie nisso, acredite, você pode mudar a sua realidade, curar as suas emoções. Então, um beijo no coração e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe.